Falar agora de um escândalo que abalou uma das maiores potências do esporte, a Rússia. Pois é, um documentário da TV alemã, ARD, denunciou a existência de uma rede de corrupção milionária formada por atletas, dirigentes e cientistas para fraudar o resultado de exames antidoping. Tudo para permitir que atletas que se dopam ganhem competições sem ser punidos. O repórter Guilherme Roseguini mostra os desdobramentos que viraram a partir desse documentário. São dados impressionantes e as consequências põem em xeque o prestígio de um país de medalhas olímpicas. Não se engane com esse passeio em família, essa felicidade estilo comercial de margarina. Cenas assim foram raras na vida desse jovem casal russo. Durante muitos anos, Vitaly e Yulia encararam uma rotina quase inacreditável de detetive e ladrão, gato e rato. Dois mundos totalmente opostos convivendo sob o mesmo teto. Ela, uma atleta trapaceira. Ele, um fiscal de combate ao doping. Quando resolveram dar um basta, acabaram expondo as entranhas de uma potência do esporte. A partir do depoimento deles, veio à tona uma rede de intrigas, escândalos e corrupção que coloca em xeque várias instituições russas e contamina até entidades internacionais. Tudo com um único objetivo: dopar atletas. As denúncias chegam num momento de enorme brilho do esporte russo. O país investiu pesado para sediar grandes eventos e, competindo em casa, os atletas se mostraram imbatíveis, liderando o quadro de medalhas. Foi assim no Mundial de Atletismo, em 2013, e também nos Jogos de Inverno, no ano passado. A Rússia agora se apronta para receber o Mundial de Natação, em agosto, e a Copa do Mundo, em 2018. Esporte é tema importante, crucial, questão de Estado. Vitaly Stepanov queria dar a sua contribuição nesse cenário de sucesso, não como competidor, mas como cientista. Ele estudou nos Estados Unidos e voltou à pátria-mãe para trabalhar na Rusada, a agência russa de combate ao doping. Eu queria deixar o esporte mais limpo e realmente acreditava que ia trabalhar numa organização que combateria o doping na Rússia. Numa palestra para atletas, conheceu Yulia Russanova, uma estrela do atletismo, especialista nos 800 metros. Se apaixonou. Um dia, numa conversa franca, o mundo dele desabou. Ela me disse que todos os atletas da Rússia estavam se dopando. Os treinadores dizem que só com habilidades naturais você não se sobressai. Para conseguir medalhas, você precisa de ajuda, e essa ajuda vem do doping. Quando nos conhecemos, eu abri os olhos dele. Contei exatamente como as coisas funcionavam. Yulia não era apenas uma espectadora dessa usina de trapaças. Ela também se dopava para conseguir resultados. Em vez de entregá-la, o marido Vitaly aceitou viver uma vida dupla. A farsa durou até 2013. Quando Yulia foi flagrada num teste antidoping e recebeu 2 anos de punição, Vitaly deixou a agência e ambos resolveram revelar tudo o que sabiam ao jornalista alemão Raju Seppelt. Foi o ponto de partida de uma longa e chocante investigação. Na cidade de Samara, a 1.600 quilômetros da capital Moscou, está o ponto de partida dessa história. Um treinador, que pediu para não ser identificado, explica que a entrada no universo do doping começa com um simples telefonema. Se você quer melhorar um resultado, você liga para um número e se apresenta. Aí uma liderança esportiva te investiga para saber se você pode fazer parte do esquema. Caso tudo esteja certo, você está dentro. O próximo passo: adquirir as substâncias proibidas, capazes de turbinar a performance atlética. De acordo com a lei russa, prover esse tipo de medicamento é crime, mas isso não dificulta em nada as operações. Yulia, por exemplo, tomava uma droga conhecida como EPO, abreviatura de eritropoietina, um hormônio que controla a produção de glóbulos vermelhos no sangue. Ele melhora a oxigenação e aumenta o transporte de oxigênio para os músculos, deixando o atleta com muito mais fôlego e resistência. Meu técnico encomendava EPO na farmácia, então trazia a droga para mim. Ou eu simplesmente comprava sozinha.
Sim, é possível simplesmente ligar nas farmácias e solicitar a entrega da droga em casa. O jornalista faz o teste durante a investigação. Tudo ocorre com extrema facilidade, como se estivesse pedindo uma pizza para o jantar. E assim, sem a exigência de receitas ou documentos, o produto fica à disposição dos atletas. O esportista não tem escolha. Se você não se prepara com substâncias proibidas, não tem chances. Essa facilidade de comprar substâncias proibidas nem é o que mais impressiona. A partir do momento que ingerem essas drogas, os atletas podem ser detectados em teste de doping a qualquer momento. Como, então, driblar esses controles? O nome de uma figura importante nesse esquema aparece na entrevista de um treinador. Nós temos um cara lá em Moscou que resolve esse problema. É o Portugalov. Sergei Nikolaevich Portugalov, uma referência justamente no combate ao doping. Ele costuma ministrar seminários sobre os malefícios das drogas para jovens atletas. Muitas entidades internacionais seguem os conselhos desse cientista, apesar do passado nebuloso que ele carrega. Portugalov é lembrado na Rússia como um dos mentores de um suposto esquema de doping da então União Soviética, nos anos 70 e 80. Na época, o país liderou o quadro de medalhas em 3 Olimpíadas seguidas, com performances suspeitas de muitos atletas. Pois justamente esse homem é apontado agora como um dos cabeças de outra ação estatal de incentivo ao doping. Ele administra tudo e às vezes aplica pessoalmente as drogas nos atletas. Yulia diz que conhece bem essa realidade e que nada vinha de graça. Ele me dizia que o mundo todo se preparava daquela forma e eu fiquei assustada. Mas ele me disse, não precisa ter medo. Se você seguir os meus conselhos, tudo vai acabar bem. E avisou, se você vencer a competição para a qual eu te preparar, você terá que me pagar. Tantos atletas batiam na porta dele porque Portugalov prometia o que parecia impossível: exames limpos para atletas que estavam dopados. Eu, por exemplo, sabia que estaria dopada na época do campeonato russo. E o Portugalov me disse, não se preocupe, siga normalmente para o controle de doping. No final, você vai receber um formulário com o número da sua amostra de urina. Mande esse dado para mim por mensagem de texto e vá dormir tranquila. Seu resultado sairá negativo. Como ele conseguia adulterar exames? Vitaly, o marido de Yulia, descobriu essa resposta justamente no local onde trabalhava, a Rusada, agência russa de combate ao doping. Segundo Vitaly, a instituição está totalmente envolvida no esquema. Em algumas ocasiões eu ouvia pessoas ligando para a agência e querendo saber quem era o atleta que tinha testado positivo. Se fosse um qualquer, eles confirmavam e divulgavam o caso. Mas se fosse um astro ou uma jovem promessa, diziam que havia ocorrido um erro e o caso nem era reportado.